Olá, começa agora o programa Energia Agro, onde vamos discutir a transição energética no Brasil e no mundo. Eu sou Donizete Tokarski, consultor em bioeconomia. Neste programa, vamos falar das conquistas legislativas que o setor de biocombustíveis obteve no último ano. E o nosso convidado é um dos principais articuladores do setor no Congresso Nacional. Deputado Alceu Moreira, presidente da Frente Parlamentar do Biodiesel, já foi deputado por vários mandatos, secretário de Estado, deputado estadual, prefeito. Seja muito bem-vindo, deputado Alceu Moreira. Então, Donizete, eu tenho a impressão, pessoal, já com muito tempo de mandato, estou no quarto mandato, que este é um dos projetos que ele se transforma numa política pública por inteiro, né? Ele vem desde a lavoura até os centros consumidores, ou nas prateleiras do Brasil ou do mundo. O que era muito necessário nisso? Que nós tivéssemos um relator que pudesse conversar com todos os setores do parlamento e cortando as arestas, tirando as dúvidas, fazendo consenso. O que aconteceu foi que pegamos a figura do Arnaldo Jardim, qualificadíssimo, muito bem relacionado, e ele acabou compondo esse texto. No projeto que apresentamos, nós trabalhamos questões importantes como foi a questão da rastreabilidade. Por que era tão importante a rastreabilidade? Como nós estamos entrando com biodiesel, o biodiesel tinha uma série de preconceitos, né? Por interesses, outros por desinformação. E a gente então acabou por mostrar que então nós queremos rastreabilidade. Deu problema, o teu motor deu problema, o teu caminhão deu problema, então tá, então volta, tu abasteceu e vamos saber se realmente foi do biodiesel, foi do armazenamento mal feito, foi do manejo mal feito, quem é o responsável por isso? Uma política boa, ela tem que ser previsível e confiável. E este projeto de lei do combustível do futuro, tratando de todas as rotas, ele é realmente algo muito bem estruturado. Ele fez mais de 400 votos na Câmara dos Deputados, fez quase a totalidade dos senadores e, portanto, ele é uma política pública que é, pelo grau de profundidade, complexidade, eu posso afirmar que nessa legislatura é o projeto que vai oferecer para a sociedade maior solução de trabalho e renda de tudo que se puder votar nessa legislatura. Deputado, o senhor foi o responsável por incluir nesse programa, que agora é a Lei Combustível do Futuro, a questão do aumento da mistura do biodiesel, né? Qual que é a importância desse aumento da mistura, além da questão da rastreabilidade que o senhor acabou de falar? Mas essa proposição sua de aumentar a mistura do biodiesel, como que ela pode retornar para a sociedade em termos de benefício? Bom, Donizete, nós temos muitos fatores que estão neste composto. O primeiro deles que a gente tem que perceber é o seguinte: se nós realmente queremos vender a nossa imagem para o mundo externo como um país selo verde, um país que realmente quer fazer sequestro de carbono, quer se apresentar ao mundo como um país da sustentabilidade, bom, então nós temos que praticar isto. Não há justificativa para mim continuar importando combustível fóssil quando eu tenho uma fonte renovável que gera uma relação de ocupação de trabalho de 2 para 17, enquanto tu tem 2 no fóssil, tem 17 no biodiesel, pessoas ocupadas, tá? Uma política pública que é renovável e começa numa lavoura e, como diz, termina na prateleira de um consumidor, na boca de um consumidor, tá? Não tem justificativo para o Brasil renunciar a isto. Queriam muito que nós fizéssemos o comparativo entre um e outro. Eu, de maneira rústica, cheguei a dizer várias vezes, inclusive em reunião contigo, é a mesma coisa que comparar um quadro de sabão e um quadro de queijo. Eles são muito parecidos, mas o sabor é completamente diferente. Um é combustível, o outro não. É o óleo e o combustível fóssil. Tá? Então nós precisamos, na verdade, quando se aumenta a mistura, a gente está colocando para o investidor previsibilidade. Ninguém vai botar uma planta de esmagar soja ou qualquer outro tipo de oleaginosa num lugar do Brasil, constituir um projeto de integração com vários produtores integrados, que são plantadores, produtores, e fornece para um único comprador, se não tem mercado garantido. Para desenvolver essa política,
precisava que tivesse previsto o aumento da mistura como forma de expansão do uso do biocombustível. Deputado, o senhor fala que o programa de biodiesel ele começa na lavoura e termina no supermercado, né? A lavoura, todos os que estão nos assistindo aqui sabem exatamente como que é esse processo, que é a produção tanto das oleaginosas que vão para a indústria e tal. E como que ele termina no supermercado? Como é que isso passa para... Bom, isso é uma relação que a maioria das pessoas conhece, talvez tu não conheça, é o seguinte: cada quilo de soja esmagado, ele gera 20% de óleo e o resto é farelo. Não apenas isso, todos os graxos dos frigoríficos não tinha-se o que fazer com ele. O que se vai fazer com o sebo, com a gordura? O que se vai fazer com isso? Nada. Hoje vira tudo combustível. Meu amigo, nós estamos falando de uma porcaria que virou mercadoria de grande valor agregado. Por que ele vai para lá na prateleira do supermercado? Porque quando tu esmaga o soja, os 80% disso vira farelo. Cada 2,5 kg de farelo gera 1 kg de frango. O que aconteceu conosco imediatamente? Expandiu a produção de farelo, cresceu enormemente a nossa produção de carne suína, de carne de avicultura e carne bovina. Tudo isso vira carne, vira ração para carpa, para tilápia, tá? Vira ração para qualquer animal vivo que tenha produzir. A proteína vira lá, nesse processo. Esta quantidade de óleo produzido vai aumentando a oferta de farelo no mercado e vai permitindo uma série de outras cadeias produtivas que são originárias que vão saindo deste processo. Bom, tanto para exportar quanto para o uso interno, isso estimulou enormemente. Nós estamos nos transformando num país de grande produção. Eu estava vindo para cá e estava lendo que a Rússia acaba de abrir o mercado para frango importado do Brasil outra vez. Tá? É mais um grande mercado para nós. Como faríamos isso se não tivéssemos o farelo? Então, nós esmagamos. Se nós fôssemos vender o óleo diesel, como vamos fazer? 3,5%, 4% é o óleo diesel que consumimos para o consumo humano. Não é isso? 3,5 milhões de toneladas de óleo alimentício. Óleo alimentício. Isso. E o restante todo que vamos fazer? Tá? Não tínhamos o que fazer. Hoje, pessoal, o biocombustível é uma política que, além de tudo que ele gera de importância social, comercial, agroindustrial, ele é, com certeza, um regulador de mercado. Imagine que nós tivéssemos, num período, um mercado importante comprador de soja fecha. O que faríamos com tudo isso se nem armazenagem temos que chegue? Pois é, o fato de nós estar armazenando isso, a cada 1% que tu aumenta disso, são 6 milhões de toneladas que tu esmaga a mais. Cada 1%. Então, nós certamente, quando chegar a 25%, nós vamos estar gerando uma quantidade enorme de produção de proteína em todos os lugares, vamos ter muito maior produção em todos os lugares. É uma cadeia que passa por vários setores. Nas políticas sociais, por exemplo, nós vamos integrar pequenos produtores rurais, alguns arrendatários. Se não tivesse alguém que pudesse comprar por preço justo, seria completamente inviável a sua lavoura. Ele jamais plantaria soja em meia dúzia de hectares. Por que ele planta? Porque tem uma política que gera incentivo, paga um preço diferenciado para ele e ele tem um cliente líquido e certo que compra a produção dele. É com certeza algo muito bem construído. Então, quando se faz uma política como essa e se faz gradativamente o aumento da mistura, garante-se esse mercado de maneira evolutiva e, principalmente, para o empreendedor, gera-se segurança para a harmonização do investimento. Imagina, como é que eu vou no BNDES e vou lá fazer uma grande esmagadora de soja em algum lugar do Brasil, e aí troca de governo, o cara resolve que não é mais e eu fico com uma asa delta montada no canto do país. O que eu vou fazer lá? Se não tiver como comprar o biodiesel, o que eu estava fazendo lá? Como é que fica aqueles produtores que plantavam para mim? Como fica a minha planta industrial? Então precisa ter previsibilidade e foi isso que nós fizemos. Observem que causa desde o sequestro do carbono, do selo verde, da importância agroambiental do processo, da sustentabilidade, até toda a estruturação de uma cadeia produtiva que gera trabalho e renda para milhares de pessoas. Exatamente, deputado. Eu acho que o senhor colocou num ponto muito importante. Além da cadeia produtiva da soja, é a questão do sebo bovino, as gorduras animais como um todo, que antes eram passivo ambiental, que eram jogadas em ambientes sem um aproveitamento e hoje tudo isso já virou biocombustível.
Então, além disso, a gente tem ainda aproveitamento de outros óleos, também óleo de fritura. Então, o programa do selo, do programa do biodiesel, ele afeta a vida de todo cidadão, né? Que além de produzir energia limpa, né, produz alimentos, barateia o custo da carne e aumenta a exportação. O Brasil aumentou a exportação de carne nesse último ano, com o aumento da mistura do biodiesel? Enormemente. Mas não apenas aumentou, porque quando tu vai do outro lado do mundo e faz um contrato de exportação, tu te compromete a fornecer X quantidade de produto e tu tem que cumprir contrato. Se tu não tem certeza que produz ração, matéria-prima suficiente para transformar em proteína, como é que tu faz isso? O biodiesel, o esmagamento, é a garantia de que nós vamos ter farelo para produzir ração na quantidade necessária para poder cumprir todos os contratos que estamos fechando com vários países ao longo de cada mês. Tudo isso está acontecendo. No caso das frituras, nós estamos conversando com a Petrobras, aliás, numa audiência que foi você mesmo que marcou, lá com a presidente da Petrobras, nós criar uma política que vai gerar um recipiente específico para que a pessoa possa pegar o azeite utilizado em casa, a gordura, e poder depositar nesse recipiente e receber dinheiro por isso. Tá? O Donizete sabe muito mais do que eu e pode dizer para os telespectadores o que acontece quando nós botamos 1 litro de fritura na pia misturado com água. O que vai acontecer no lençol freático lá embaixo, Donizete? Você viu que eu estou virando um entrevistado aqui, mas é o seguinte, cada litro ele contamina 25 mil litros de água. E nós temos que interromper aqui agora, deputado, porque a gente vai para o intervalo. Nós estamos conversando aqui com o deputado Alceu Moreira e nós voltamos já já. Olá, estamos de volta com o programa Energia Agro e hoje temos um convidado muito especial, o presidente da Frente Parlamentar Mista do Biodiesel, deputado federal Alceu Moreira. Deputado, nós estávamos falando aqui da produção de proteína, no uso das matérias-primas, na diversificação das matérias-primas, mas agora vamos discutir um pouco, né, dessa política internacional, né? O mercado do biodiesel no Brasil, ele pode agregar mais valor à exportação das proteínas? E como que é esse mercado das proteínas hoje interfere nessa política de produção de carnes no Brasil e também na política de geração de empregos no interior do país? Donizete, se nós quisermos fazer não apenas o biodiesel, mas trazer a planta energética para o Brasil, certamente é o seguinte, nós vamos ter que voltar lá para a década de 40 e 50, quando as estruturas das nossas grandes cidades, elas levavam para a sua periferia, para a sua volta, uma quantidade enorme de plantas industriais que iam para lá, porque tinha energia e tinham logística de transporte. Virou os monstrengos. São Paulo, é isso que acontece. Uma pessoa leva 4 horas para ir para casa e 4 horas para chegar no trabalho. 8 horas por dia ele perde andando para baixo e para cima. Cidades que não foram pensadas para colocar o cidadão morando perto de onde ele trabalha. São os verdadeiros monstros. O que traz a política energética com biodiesel e com todas as outras energias alternativas? Ela descentraliza a planta industrial do Brasil. E vai chegar agora, rapidinho, em menos de 5 anos, nós vamos ter plantas industriais em qualquer lugar do Brasil sem um fio, sem um poste, sem nada. Uma planta industrial instalada onde está a matéria-prima. Seja qual for a matéria-prima produzida, vai ter um implante industrial lá. Basta que se tenha um trilho de trem, uma rodovia e a planta vai estar lá. Sabe o que acontece, pessoal? As cidades do Mato Grosso, por exemplo, uma cidade com 30 anos tem 200 mil habitantes. De onde saiu esses 200 mil habitantes? Veio um pouco de Porto Alegre, um pouco de Belo Horizonte, um pouco de Minas, um pouco de Fortaleza, um pouco de Pernambuco, um pouco de qualquer lugar. Todo mundo se desgarrou e foi embora. Vai lá ver se nós temos favela. Não, não temos. Qualidade de vida, a geração de trabalho e renda, dignidade para as pessoas. Todo mundo foi para lá com indicação ocupada. Já foi para lá com isso. É um outro país que nasce deste processo. Nós vamos chegar rapidamente no Nordeste. Nós fomos para o Mato Piba,
e o Motopiba está se transformando num gigante de produção, e agora vamos entrar no Nordeste. Pensa comigo. Nós não íamos no Nordeste porque o Nordeste é seco. Pois é. A gente consegue transportar água, mas não consegue transportar sol. Sol não dá para transportar. Solo da melhor qualidade, rico e seco. O que nós vamos fazer? A produção de alimentos do mundo, ela vai crescendo de valor pela escassez de alimento para alimentar a população, e não demora muito, a própria dessalinização das águas, com o mesmo sistema que tem em Israel, vai ser perfeitamente possível. Dessaliniza as águas, fornece água potável para cidades que estão ao longo da beira do mar, no litoral inteiro, a grande população, e as águas interiores servem para produzir alimento. A grande mar verde que vai nascer no Brasil vai ser o Nordeste. O Nordeste vai se ressignificar outra vez, vai vir com muita riqueza a partir desse processo. Como? Pela energia renovável. É de lá que vai sair. É da soja, do milho, é da cana, é a agricultura que vai fazer a redenção disso quando nós fazer a travessia do São Francisco, quando nós conseguir dessalinizar as águas, quando nós tiver condição de produzir. Então este é um país que está pronto não apenas para ficar nesse discurso que esse é um país do futuro. Não, esse é um país do presente. Nós aprendemos uma coisa fundamental, nós sempre achamos que tem que ter um jeitinho nisso e naquilo. Uma cultura que veio da exportação é a cultura da credibilidade. Não tem jeitinho, né? A integridade completa de um programa que gerou grande confiança. Hoje, quando tu fala em alimento no Brasil e em qualquer lugar do mundo, a bandeira do Brasil tem orgulho das cores que ela tem, porque lá tem alimento de qualidade. Não é por outra razão que as COP estão aí fazendo uma série de malabarismos para tentar, de todas as formas, não permitir que essa concorrência de um país grande produtor chegue nas suas prateleiras e quebre algumas economias. É do jogo, é assim mesmo. Deputado, o senhor falou de COP, né? Ano que vem nós vamos receber a COP 30 aqui no Brasil, né? E a COP, a gente vê muito os noticiários sempre falando da Amazônia, da Amazônia, da Amazônia, né? Eu vou fazer duas perguntas para o senhor. Primeiro é o seguinte, o que nós temos de mostrar de mensagem, os brasileiros têm que mostrar de mensagem para o mundo sobre a COP? É uma questão. A outra é o seguinte, nós vamos discutir só sobre a Amazônia ou vamos discutir também sobre os outros biomas, o Cerrado, Pantanal, a Caatinga, o Pampa, a Mata Atlântica. E no caso do Pampa, nós tivemos recentemente os fatores agregados à mudança climática que fizeram aquela crise gravíssima no Rio Grande do Sul, né? O que nós devemos mostrar para o mundo, além da Amazônia? A agricultura sustentável, biocombustíveis, que é um exemplo para o mundo. O que o senhor entende que deve ser mostrado na COP 30 em Belém? Primeiro que a COP 30, o Brasil tem que chegar na COP 30 dizendo que o Brasil quer do mundo e não o mundo quer do Brasil. Nós não devemos nada para o mundo. Tá? Não temos que fazer. Mas não é de maneira reativa, é preparatória. Tá? Temos que fazer isso de maneira preparatória. Chegar na COP 30 com isso organizado. Isso vai estar quando nós começar agora a eleger quais são as autoridades que vão cuidar dos setores. Porque se tu botar, por exemplo, a dona Marina Cinza, dona Marina Silva, e com todas as ONGs que ela tem envolvida, ela vai vender a parte negativa do Brasil, que é o que está fazendo lá agora, no Azerbaijão. Tá? Tentando vender de todas as formas a destruição do Brasil. Tá? Quando, na verdade, nós temos que estar lá com uma agenda absolutamente propositiva, mostrando claramente o que nós queremos do mundo, não deixar ser pautado por os outros. Por que ela é na Amazônia? Porque a Amazônia é sugestiva, mas nesse momento tem a COP29 e está acontecendo um dos maiores países produtores de petróleo. Nós estamos falando de uma agenda ambiental, como é que está no maior produtor de petróleo? Porque ela, na verdade, leva para um foco exatamente para discutir a relativização deste processo. Pensa comigo, eu sou do Rio Grande do Sul. Nosso Rio Grande do Sul tem uma catástrofe. O que aconteceu? Chegou os apocalípticos. Eles sabem tudo. Tudo. Todo o efeito que aconteceu lá é o efeito estufa. É por causa da questão do ambiental. Não. Parte disso pode ser. E tem que ser medido com clareza qual é o efeito e o que gerou. Porque em 1841 teve um enchente de igual tamanho
e Porto Alegre tinha 17 mil habitantes. E ninguém nem falava em efeito estufa. E teve a chuva e teve a enchente. Não pegou jeito porque não tinha ninguém morando lá. Vamos colocar essa grande catástrofe tudo na conta do efeito estufa? Vamos agora trabalhar com uma agenda de um monte de ambientaloide que querem, na verdade, utilizar esse mote para prejudicar países como o nosso? Não. Ah, mas então vamos fazer um exemplo raso. O efeito estufa não tem efeito nenhum. Não, também não. É preciso discutir com métrica, com capacidade de medir a consequência, saber o que realmente é verdade sobre isso, em que dimensão isso tem que ser resolvido, a forma que tem que ser resolvido tem que ter racionalidade e profundo conhecimento. Não dá para fazer isto com meras crendices ideológicas, os pago por ONGs para dizer aquilo que eles gostariam que nós disséssemos da imagem do Brasil. Chega de vender para o mundo o Brasil de vira-latas com brasileiros pagos por ONGs para falar do que muitas vezes é a grande mentira sobre o Brasil. Deputado, a gente está quase finalizando aqui e a conversa com o senhor poderia ser muito longa, mas eu gostaria de mais uma questão aqui para o senhor. O que nós temos de pautas importantes agora dentro do Congresso Nacional que trazem direto interesse para os agricultores, e não só para os agricultores, mas para a sociedade brasileira como um todo? O que mais se precisa ter, na verdade, é segurança jurídica. Quando se é possível discutir de novo se nós vamos trazer o marco legal da demarcação de terras, descumprir o mandamento constitucional, se traz uma insegurança jurídica enorme, que é um viés ideológico. Agora mesmo estão votando no Senado a questão do crédito de carbono. Como é que se vai discutir o crédito de carbono num país que não sequer tem condição de ter métrica para medir o crédito de carbono? Como é que nós vamos fazer isso? O agro, por exemplo, só vai querer entrar na política de crédito de carbono quando for monetizado. Se eu tenho que pagar, quanto é que eu recebo? Quem me paga pelo que eu tenho verde na minha propriedade? Como é que o ativo pode ser trabalhado nisso? Ou eu vou fazer, então, todo esse controle pela agenda europeia? Derrubaram tudo que tinham, não tem mais nada, e agora vem dizer para o Brasil como fazer com isso. Nós temos que ter clareza nesse processo. De novo, não cabe conversa reativa. Não adianta falar nisso com raiva, com ódio, nada disso. Ninguém está fazendo isso porque tem raiva do Brasil. Cada um está lutando por aquilo que ele acha que é importante. Quer dizer, o cidadão não compra carne do Brasil na Irlanda porque lá o custo da carne é 10 vezes mais que a nossa. Se deixar de nós, eles quebram. Eles estão falando em defesa deles. Por que o agricultor francês está tão indignado conosco? Porque é o frango de Londres, quem está vendendo é o Brasil, não é mais ele. É normal esse processo, é uma competição. Só que a competição tem que ser saudável. Não dá para fazer essa competição com subterfúgios, com linguagem equivocada, com desinformação. Isso não dá. E principalmente a desinformação sendo produzida por viés ideológico por brasileiros que vendem a imagem do Brasil equivocadamente, de maneira proposital e criminosa. Muito bem. Nós estamos aqui conversando com o deputado Alceu Moreira, que é uma liderança expoente dentro do Congresso Nacional e é uma pessoa que conhece muito da política do agronegócio, da política ambiental, da política dos biocombustíveis, né? O tempo com ele teria que ser muito maior. Entretanto, nós chegamos ao fim do programa, né? Gostaria de agradecer muito a participação dessa pessoa que sabe debater as questões com profundidade e apresenta soluções. Então, eu quero agradecer aqui a presença do deputado Alceu Moreira, pela sua liderança, pelo seu trabalho e pelo seu posicionamento sempre crítico, mas construtivo para buscarmos um país cada vez melhor. Muito obrigado. Chega o nosso fim do nosso programa. Até a próxima.